Nós vamos nos colocar em pé, queridos irmãos e irmãs, e vamos ler a Bíblia no capítulo 37 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 37, nós faremos a leitura dos primeiros versículos de Gênesis 37, do 1 ao 11. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao versículo 11, onde a Bíblia diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pai, obrigado por tua palavra, e queremos mais uma vez nessa tarde, depois desses momentos de louvores e de adoração ao teu nome, te pedir: continua sendo generoso para conosco e em graça, envia-nos tudo aquilo que precisamos, para que nessa tarde a tua palavra e a tua vontade, ela se revele e se concretize em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, queridos. É bom estar aqui nesse lugar. Enquanto os grupos e os irmãos louvavam a Deus, em meu coração, eu orei. Em meu coração eu orei e pedi a Deus que, por sua graça, por sua misericórdia, nessa tarde, assim como tem sido aqui, que Ele manifestasse e derramasse sobre nós de maneira generosa tudo aquilo que nós precisamos. Eu pedi ao Senhor que essa tarde fosse, que seja uma tarde de salvação, uma tarde de cura, uma tarde de cura da alma, uma tarde de cura de enfermidades. Pedi a Deus que essa tarde fosse para nós também uma tarde de libertação, uma tarde de restauração,
uma tarde de renovação, uma tarde de poder do alto. E creio que o Senhor está inclinado com seus ouvidos para este lugar. E há toda uma atmosfera aqui propícia para que o poder de Deus se manifeste mais uma vez nessa tarde e se revele em nossas vidas, cumprindo o que lhe apraz. Nós enviamos também as nossas saudações para aqueles que se encontram no Equador, no Peru, na Itália, em Portugal e em todas as outras partes do mundo onde temos igrejas estabelecidas, no Panamá, como em outros lugares que não temos do mundo e do Brasil. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela escolha do tema deste ano, que praticamente enfoca um dos mais admirados personagens bíblicos, José. E é claro, as afinidades de José com a maioria daqueles que se encontram aqui reunidos se inicia por praticamente a citação do seu nome, ganhar ênfase no momento em que ele tinha 17 anos, a sua idade de vida, 17 anos. Então é alguém com quem todos vocês já podem se identificar e ter esse nível de afinidade com José. Eu estava também observando que a história de José, praticamente, ela orbita em torno de sua relação para com a sua família. Gênesis 37 começa exatamente com uma informação de algumas questões que têm a ver com relacionamentos familiares e que envolvem José. O transcurso da narrativa bíblica aponta para a mesma verdade e realidade. Os fatos vão e vêm na vida de José, mas sempre há, de alguma forma, algo que envolve, que abrange ou que alcança a sua família. Então, por essa razão, por esse motivo, na direção do Espírito de Deus nessa tarde, eu gostaria de iniciar a minha fala tratando de algumas questões nossas no âmbito familiar. E escute-me bem, por favor. Eu disse para vocês que eu pedi a Deus em oração que, entre outras coisas, Ele nos trouxesse nessa tarde cura, nos trouxesse libertação e nos trouxesse restauração. E é algo que Deus colocou em meu coração, que eu tenho plena convicção de que Ele estará realizando nessa tarde, além de outras coisas. Há uma diversidade enorme aqui entre nós de adolescentes que vivenciam realidades muito diferenciadas entre um e outro nas suas relações familiares, na sua casa, no seu lar. E eu quero mencionar aqui algumas dessas realidades diferenciadas ou diversificadas, porque com certeza em alguma destas ou em algumas destas você deve provavelmente se identificar. Primeiro, eu acho que todos nós concordamos aqui com a realidade bíblica, com a verdade bíblica e prática de que não existe um lar perfeito. Não existe uma família perfeita. Não existem pais perfeitos, muito menos irmãos perfeitos. Nosso lar, apesar de ser um lar predominantemente cristão evangélico, ou um lar misto, onde há crentes e não crentes, é um lar imperfeito. E as imperfeições em nossos lares
não nos exclui. Nós fazemos parte desse lar imperfeito e contribuímos com tudo de bom e de não tão bom que acontece na dimensão da família e do lar. Então, com base nessa verdade, nessa realidade, eu pontuei aqui algumas questões que gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, dentro dessa diversidade de realidades de lar e de família, existem alguns lares e ambientes familiares onde são bem marcados por um ambiente, por um lar e por uma família onde, por exemplo, conquista é uma palavra bem presente. É provável que alguns adolescentes aqui, ou que muitos adolescentes aqui, possam testemunhar nessa tarde dizendo: pastor Altair, meus queridos irmãos, a minha casa, o meu lar, a minha família, ou na minha casa, no meu lar e na minha família, conquista é a palavra da vez. É bem provável que entre nós aqui, é quase certo que entre nós aqui, hajam adolescentes que nunca enfrentaram perdas grandes no contexto da família. Em linhas gerais, sempre a perspectiva e a visão que você tem de família, de lar, de casa, é uma visão progressiva. Desde que você se percebe e se entende por gente, a única coisa que você consegue perceber é que de alguma forma a tua família prospera. Você já morou em casas mais simples e hoje mora numa casa melhor? Você já morou em ruas, em bairros ou em cidades mais simples e provavelmente hoje mora numa rua, num bairro, numa cidade melhor? Você percebe que dentro da sua casa os sinais de prosperidade são bem visíveis, porque sempre o papai ou a mamãe traz e troca a geladeira velha por uma nova e moderna. Talvez a TV da sua casa seja aquela de última geração. Talvez a internet da sua casa seja aquela de altíssima velocidade. E você não consegue enxergar outra coisa no contexto da família a não ser de prosperidade, de conquista. Você sempre estudou em boas escolas ou não começou estudando em boas escolas, mas hoje estuda num bom colégio, tem uma boa educação. Conquista é a palavra da vez. Mas, por outro lado, há outras realidades certamente aqui presentes entre nós. Provavelmente há entre nós adolescentes que nunca compreenderam ou que desfrutaram de uma condição de vida melhor, nunca experimentaram essa prosperidade ou este progresso socioeconômico, educacional. E tem mais, é provável que alguns, inclusive, já tenham experimentado alguns níveis de vida, de prosperidade, de bem-estar, de conquista no lar, e de repente testemunhou, presenciou, viveu perdas. O pai ficou desempregado, endividou-se, aí teve que vender carro, teve que se desfazer de algumas coisas que comprou, teve que tirar você da escola particular e colocar na escola municipal ou estadual, teve que se mudar de uma casa boa para uma casa mais humilde, simples e precária. Mudou de rua, de uma ótima rua para uma rua não muito agradável. Mudou de um bairro quase que nobre para um bairro violento e daqueles que você tem até receio de convidar o amigo para visitar. E às vezes tem situações que até vergonha de dizer onde mora o adolescente tem. São diversas realidades. Talvez para alguns aqui a palavra de ordem no contexto da família é conquista, mas para outros é perda. Talvez para alguns, inclusive, as tragédias da vida marcaram mais ou têm marcado o seu lar
do que as conquistas da vida. Uma multiplicidade de realidades. Eu estava pensando no lar e no ambiente familiar, e pensava também que aqui a palavra de ordem em alguns lares que marca, que caracteriza a sua família, pode ser estabilidade. O meu lar, pastor, é um lar, em linhas gerais, estável, equilibrado, mas para outros, o lar pode ser ou se enquadrar numa condição de instabilidade. Vamos começar a mencionar José. Por exemplo, José é mencionado num contexto de instabilidade. Por quê? Porque, primeiro, ele não tinha lugar fixo de residência. O seu pai é peregrino na terra de Canaã, é nômade. A família de José vai para onde tem comida e água para os filhos e para o gado. Não há certeza. O mundo de José é um mundo de incerteza, é um mundo de instabilidade, instabilidade socioeconômica, a princípio estamos falando. Ora está aqui, ora está ali, ora tem, ora não tem, ora tem muito, ora tem pouco. Instabilidade marcou a família de José. E eu pensava também em termos de ambiente de lar, que a nossa casa, que o nosso lar pode ser um ambiente que nos promove conforto ou bem-estar. E o que é que eu estou dizendo com isso? Conforto e bem-estar num lar nos traz a seguinte característica: você está aqui nesse culto, à tarde, aqui nesse congresso, e no seu coração, em algum momento, ou em alguns momentos, você pensa: aqui está muito bom, como está bom, eu já louvei, já senti a presença de Deus, que bom, tá bom demais aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para casa, oh, coisa boa, minha casa também é uma bênção. Vou chegar lá e vou desfrutar de tudo de bom que é o meu lar, que é a minha casa, que é a minha família. Então, nesse sentido, o lar e a família é um ambiente confortável, que promove bem-estar. Mas existem alguns outros que, se pudessem, dizem, ou se pudessem, não voltariam para casa. E o voltar para casa não promove expectativa boa, entusiasmo. Pelo contrário, gera ou promove sentimentos contrários. Há jovens que, se pudessem, não voltariam para casa, porque a casa, a família, o lar, não é lugar de bem-estar ou conforto, é um lugar conturbado, que em vez de alegria promove angústia. Isso é uma verdade. Há jovens que se angustiam com a possibilidade de voltar para casa e pensam: daqui a pouco termina o congresso e é hora de voltar para casa. E quando eu voltar para minha casa, eu vou me deparar com os mesmos problemas que eu deixei lá, com as mesmas confusões, com as mesmas turbulências, com os mesmos conflitos, com as mesmas lutas. Enquanto uns se alegram com a ideia de voltar para casa, outros se angustiam. Mas eu pensava ainda sobre algumas realidades pertinentes à família. E percebo que alguns lares são ambientes onde a verdade permeia os relacionamentos, enquanto outros, o engano norteia os relacionamentos. Eu pensava outras questões acerca da nossa vivência ou convivência com a família e no lar. E por favor, vá se percebendo nessas realidades, porque Deus quer tratar conosco nessa tarde também sobre essas questões. O lar, ou o ambiente onde a gente vive, deveria ser um lugar onde pudéssemos ser favorecidos. Mas, por vezes, o lar é para alguns um ambiente onde são desprezados. Como é que você se sente na sua casa? Você se sente alguém que é detentor ou detentora de uma atenção especial dos pais?
Seus pais conseguem passar isso, conseguem demonstrar atenção, favorecimento para com você, ou você é alguém que se percebe no contexto da família desprezado? No contexto da família e do lar, nós deveríamos ser, todos nós, amados. E vai outra pergunta para você: você se sente amado ou amada no contexto da família? A realidade totalmente oposta a ser amado no contexto da família é ser odiado. E esses sentimentos negativos são difíceis de ser externados. Mas é bem provável que, ao contrário, em vez de amados, hajam entre nós rapazes e moças que se sentem em casa odiados. No lar, deveríamos ser protegidos. Lar é lugar de proteção, de segurança. Mas na vida de alguns, em vez de proteção e segurança, em vez de serem protegidos, são no próprio lar, na própria casa, abusados. Agora imagina, aqueles que deveriam dar proteção, cuidar, tratar. Imagina, em vez de receber isso, receber abusos em torno de violência física. E por favor, escute, continue escutando bem. E violência sexual. Em vez de protegidos no lar, são abusados. Eu estou falando de uma realidade concreta, porque já pude, na condição de pastor, tratar de não apenas de um, mas de mais de um caso de crianças, adolescentes e jovens que são crentes e que são abusados fisicamente ou sexualmente dentro da própria casa e família. E a dor e a angústia de quem vive a dimensão, principalmente do abuso sexual, é grande. Porque até confessar ou denunciar tal realidade é algo constrangedor e até intimidador. O lar deveria ser o lugar onde deveríamos ser por todos admirados. Mas, infelizmente, em alguns lares, em vez de admirados, nós somos invejados. Nos destacamos em alguma habilidade, em alguma característica pessoal, em algum talento, nos estudos, no trabalho, em qualquer coisa, nos destacamos, e em vez de admiração e elogios, nasce a inveja no coração de alguns dentro do próprio lar. O lar deveria ser o lugar onde eu e você precisávamos ser motivados, mesmo quando as coisas não estivessem tão bem ou quando errássemos. As pessoas no lar deveriam dizer: não baixa a cabeça, não desiste, não fica assim triste, vai em frente, tenta novamente, conta com a gente, nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você, acredite em Deus, na graça dele, vai dar certo, tente de novo, não largue, não desista. Motivados. Mas por vezes, em vez de motivados, o lar é um lugar onde nós somos humilhados. A gente erra e alguém diz: eu sabia que você ia errar mesmo. A gente não acerta e alguém diz: você não presta para nada. O lar deveria, de forma geral, ser um lugar onde deveríamos sermos acolhidos.
abraçados. Mas por vezes é um lugar onde alguns são indesejados. E é bem provável que algum adolescente aqui já ouviu do seu pai, da sua mãe, ou de alguém no lar, frases do tipo: eu não vejo a hora de você sumir daqui. Deixa eu dizer uma coisa, e não sei se você ainda não entendeu. Nesse primeiro momento, há adolescentes aqui que chegaram doentes, traumatizados, frustrados, desiludidos, desesperançosos, humilhados, detratados, violentados, mas Deus está querendo trazer cura para você, para a sua alma. O diabo quer te destruir, mas essa tarde é tarde de restauração de Deus para a tua vida. Porque essas coisas acontecem. E alguém pensa: mas onde é que está Deus que não vê? Ou se vê, não faz nada, não diz nada. Onde está Deus que não se importa? Mas creia, nessa tarde Ele vê, Ele conhece, Ele sabe e Ele se importa. Escute, a família de José, o lar de José, foi um desses lares muito conturbados. Praticamente a maior parte das características negativas de um lar ou de uma família que eu citei, praticamente a maior parte dessas citações foram realidades na família de José. Por exemplo, a família de José foi uma família marcada por tragédias. Uma de suas meias-irmãs, Diná, nos narra Gênesis 34, 1 e 2, foi vítima de estupro. Sua mãe, Raquel, quando teve seu irmãozinho, morreu no parto. E seu irmão mais velho, Rubem, traiu o pai, deitando-se, tendo relações sexuais com Bila, uma das concubinas do pai. Família conturbada. Além dessas tragicidades, havia na família de José uma dificuldade muito grande nos relacionamentos afetivos familiares. Na realidade, havia falta e ausência de afetividade. A única manifestação clara que se percebe de afetividade era aquela que Jacó, seu pai, nutria por José. E mesmo assim, era uma afetividade não muito sábia. Porque Jacó acabou que passou a tratar José com um certo favoritismo. Tratava de maneira diferenciada, e isso resultou em problemas para José, porque alimentou o ódio e o ciúme dos seus irmãos. Até presentes diferenciados José recebia, como aquelas vestes de mangas largas. E todo esse tratamento diferenciado, com essa demonstração não muito sábia da afetividade de Jacó, trouxe mais problemas ainda nos relacionamentos de José para com seus irmãos. Nós lemos que no verso 4,
A Bíblia diz que, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Um clima de grande hostilidade se instaurou naquela família. Os irmãos de José não o suportavam. Então, intolerância, inveja, ciúme, maldades, aborrecimentos se instauraram, se estabeleceram ali. E o clima e a realidade de José no seu ambiente familiar era essa. E é aí que eu dou uma pausa na exposição dessa diversidade de realidades, no qual, com certeza, todos nós aqui de alguma forma nos identificamos. É aí que no meio dessa família conturbada, marcada por tragédias, por brigas, intrigas, ciúmes, invejas, é exatamente nessa família, em meio a essa família, especificamente na vida de José, que vem Deus e intervém. O que a Bíblia nos diz sem mais detalhes, sem maiores detalhes, é que em meio a essa confusão toda, por favor, devia ser muito difícil conviver naquela família. Mas é em meio a essa tragicidade toda, e é em meio a toda essa confusão, que certo dia ou noite, José vai dormir. E um amigo meu, eu acho que eu já disse isso aqui em outros momentos, não sei se para esse mesmo grupo. Um amigo meu, pastor, certa vez falou que adolescente ama fazer duas coisas. Aliás, odeia duas coisas. E eu sempre digo, ninguém melhor que adolescente para responder essas coisas, né? E meu amigo pastor diz assim: tem duas coisas que adolescentes odeiam. A primeira, dormir. Escuta lá, calma lá. Depois você vai analisar. Aí ele disse: e a segunda coisa que adolescente odeia é acordar. Entendeu? Adolescente odeia dormir. E na mesma proporção odeia acordar. Da meia-noite, 1h da manhã, você está no zap. Dá 2 horas e a mãe e o pai: menino, já dormiu? E você bota o celular debaixo do travesseiro, esconde em outro lugar. Eita! E depois fica só lá deitadinho assim, ó. Odeia, detesta dormir. Mas depois que dorme, para acordar, só a misericórdia de Deus. É da fase. Faz parte. Inclusive, cientificamente, isso é justificável. Então, José, como um bom adolescente, foi dormir, como sempre dormia. E num desses belos sonos de José, em meio àquela família conturbada, que já pontuamos a realidade, ele teve um sonho. E esse sonho, ele veio de Deus. No primeiro momento, ele sonha, já lemos o texto bíblico, com um campo. E no meio do campo, o seu molho de trigo sendo reverenciado pelos molhos dos seus irmãos. O dele assim no centro e o dos seus irmãos ao redor reverenciando. Aí ele conta esse sonho para os seus irmãos. Ih, a coisa piorou. Já era ruim, ficou pior. Aí ele vai dormir de novo. Ô José, para dormir. E sonha de novo. E agora outro sonho de Deus. Ele sonha com estrelas,
mas sonha com o sol e sonha com a lua. Aí ele chama todo mundo para contar o sonho. E ele tem o sonho e diz: olha família, sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas, e o sol e a lua e as 11 estrelas, olha família. Se inclinavam para mim. Eu não sei bem o que significa esse negócio, eu só quero compartilhar o sonho. Tudo isso veio de Deus. A visão, a revelação, o sonho de José. Mas escuta, por favor. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para a graça e a soberania de Deus. É provável que alguns rapazes tenham conhecimento disso. Talvez algumas moças, mas muito poucos, porque isso tem a ver com coisa de ministério, de obreiro, de pastor. Mas pelo menos quem é ligado à família pastoral pode ter conhecimento disso. Escuta bem. Isso é importante, tudo que estamos falando aqui é importante, escuta bem. Quando o ministério se reúne em torno de nomes para serem separados para o diaconato, para presbitério, para evangelista e pastores, um grande cuidado que se tem é com a realidade familiar desse indivíduo. E é bíblico isso. Se é um bom esposo, como é a esposa, porque se o indivíduo for um bom esposo, mas se a esposa não ajudar muito, isso pode comprometer o ministério dele. Eu estou falando de coisas aqui que eu não pensava em falar, mas eu estou falando na direção do Espírito, e Deus sabe por quê? Porque é essa geração que Deus está preparando para suceder a nossa geração. Como é que se dá o trato com os filhos? Como são os filhos? Isso é bíblico. E o que eu queria dizer nessa tarde, imagino e penso eu, que se dependesse de uma análise ministerial, provavelmente na família, ou da família de José, nós não escolhêssemos ninguém. Nem escolheríamos a família. Precisamos escolher alguém de uma família para uma grande obra e realização. Nós olharíamos para a família de José e diríamos: aquela família não dá, meu filho. Aquela família é só problema. É uma cobra querendo engolir a outra. Aquela família, o mais velho pegou a mulher do pai. Aquela família se vingou de um estupro violentamente. Aquela família é marcada por tragédia. Pior, parece que o pai Jacó não faz nada, é um pai passivo. As coisas só vão acontecendo, os irmãos brigam, o outro irmão faz o que faz e Jacó não tem posição. Daquela família não dá. Daquela não. Vamos procurar uma família mais equilibrada. Provavelmente aconteceria isso. Mas alguém pode dizer, escuta, alguém pode dizer: não, mas tem um menino bom naquela família. Um menino bom? Quem é esse menino bom? É José. Apesar de todos os problemas na família, mas José se destaca. Um bom argumento, mas um olhar mais crítico sobre a vida de José em família. Se eu fosse membro da comissão de avaliação para escolher a família ou dentro da família de José alguém para uma obra importante, eu ia questionar uma coisa. Eu ia dizer: olha, esse José pode ter boas qualidades, mas ele tem um problema. Escuta bem, me entenda bem. Eu acho que esse José tem um problema que poderia trazer complicações
para ele nos relacionamentos ministeriais. E que problema é esse? É porque eu vou usar uma linguagem boa. José é meio cabueta. Eu tenho que traduzir isso, né, agora? Quem entendeu o cabueta aqui? Quem entendeu? Cabueta? Como é que é esse negócio? É o seguinte: ele fica brechando os irmãos dele. Quando os irmãos dele fazem uma coisa errada, ele corre para o pai e conta. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui tem raiva de cabueta? Ninguém gosta de cabueta, mesmo fazendo a coisa errada. Se você fosse irmão de José, você estava... Na primeira que você aprontasse, José ia dizer: pai Jacó, deixa eu lhe contar a última. Olha, você sabe o que Rubem fez, pai? Pai, eu estava olhando meus irmãos e você ia ficar com raiva de José na hora. Seria muito difícil, mas sabe o que acontece? Deus olhou. Deus tinha muitas famílias para olhar, mas olhou para aquela. Deus tinha muita gente para olhar naquela família, mas olhou para alguém. Sabe o que eu estou querendo dizer? E sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui nessa tarde? Escute bem. Primeiro, Ele conhece todas as realidades que a gente vive em família. Deus sabe o quanto de bom ou de ruim é o lar onde você mora. Deus sabe de tudo. E sabendo de tudo, e apesar disso, ou por causa disso, Deus olhou para a minha família e para a tua família. Quem crê aqui que Deus está olhando para a sua família e para a nossa família? Deus olhou para a minha família e para a tua família em perfeita questão e disse: não tem problema, é dessa família imperfeita mesmo, é para ela que eu olho, e é dessa família imperfeita que eu vou levantar alguém. E levantou José. Eu vou falar de umas coisas, uma outra coisa aqui que, puxa vida, vocês já sabem. Mas talvez se questionavam. Tanta família, tantos outros para Deus olhar. E Ele foi olhar logo para a minha família, e na minha família, de uma forma diferenciada, Deus olhou para mim. Eu estou falando nesse exato momento para jovens que vivem em contextos diferenciados de família, mas que já sonharam, mas que já viram, mas que já entenderam algo de Deus para as suas vidas. Mas Deus olha para mim e olha para a minha família. Graça, misericórdia, soberania. Os sonhos de José foram um divisor de águas. E eu quero adiantar agora para concluir, porque eu não quero falar nada além daquilo que foi autorizado para falar nessa tarde. Escuta bem. José teve uma visão, uma revelação, teve um sonho de Deus. É imprescindível na vida de todos nós experiências do nível dessa que José teve. Do nível dessa, não exatamente igual, mas desse mesmo nível. Porque essas experiências vão nos conduzir para a obediência a Deus e para a obediência aos propósitos de Deus na vida da gente. Foi por causa da visão que Deus lhe deu que José suportou os maus tratos dos seus irmãos que chegaram a vendê-lo. Foi por causa da visão que Deus lhe deu que ele resistiu firmemente às investidas da mulher de Potifar. Foi por causa da visão que Deus lhe deu que ele não perdeu a esperança, não jogou tudo para o alto quando estava preso. Porque lá na prisão José poderia ter pensado: que tanta tragédia, as tragédias me seguem ao longo da vida.
Eu estava na casa do meu pai e a minha família foi marcada por tragédias. A minha vida foi marcada por tragédia. Me jogaram numa cisterna, me tiraram da cisterna, me venderam, me compraram, me injustiçaram, me caluniaram, me prenderam. Eu desisto de tudo, Deus, porque minha vida é uma tragédia. Mas José não desistiu. Por que José não desistiu? Por causa da visão. Ele não desistiu por causa do sonho. Ele pensou, entendo eu, Senhor, eu não estou entendendo o momento de crise que passo na vida, mas um dia tu me mostrou o meu molho de trigo em pé. Um dia a lua, o sol e as estrelas me reverenciaram. A visão da sustentação. A visão faz com que a gente não desista nas maiores adversidades. E quando ele estava lá na prisão, sem perder a esperança, porque a visão dá esperança. Quando chegou a ordem de soltura para o copeiro e o padeiro, ele não perdeu a oportunidade. E ele fez a sua parte e disse: olha, vocês estão sendo soltos, mas por favor, não se esqueçam de mim. Na primeira oportunidade falem a meu respeito, por favor. Entre outras coisas, José tinha certeza que de uma forma ou de outra ele sairia da prisão, porque havia um plano de honra e de exaltação de Deus para a vida dele. E o caminho foi exatamente esse. Alguém se lembrou de José, e num momento de extrema necessidade, ele foi convidado a sair da prisão, a intervir numa questão muito difícil que veio sobre o rei, que foi aquele sonho que ele precisou de interpretação. José deu a interpretação, escute. José deu a interpretação do sonho, e por causa disso, ele foi honrado. Ele foi honrado pelo rei, e isso fazia parte do projeto de Deus para a sua vida. Rei do Egito, Faraó, o exaltou, capítulo 41, verso 38 em diante, lhe honrou, por causa das habilidades que vinham por Deus, de interpretar sonhos. Escuta, porque eu disse que a vida familiar de José orbita em torno das circunstâncias da sua vida. Ele é honrado no Egito, ele prevê 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de miséria. Ele é colocado como administrador, e o sonho se cumpre. E é em meio àquele contexto de fome, de seca, de miséria, que para fugir da morte, os irmãos de José descem para o Egito. Tarde de cura, tarde de libertação, tarde de restauração, tarde de salvação, tarde de poder de Deus para a vida da gente. José é o cara no Egito. E os irmãos dele não sabem de nada que aconteceu e vão para o Egito buscar socorro e ajuda, até que são reconhecidos por José. Faraó disse uma coisa sobre José que ainda tem a ver com o que vai acontecer. Em 41:38 de Gênesis, Faraó diz aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Pois é. Agora estão aqueles mesmos irmãos daquela família conturbada, cheia de ódio, inveja, intriga, contendas, que armaram para ele, que o maltrataram, que o venderam, que mentiram dele. Aí aqueles irmãos se colocam agora diante de José e não reconhecem. Escuta só, Deus honrou tanto José, Deus exaltou tanto José, a bênção de Deus na vida de José foi tão grande, que os irmãos dele não o reconheceram. Escuta, por favor. O jovem sabe fazer isso muito bem. Usa a imaginação.
Eu quero que você use por um momento a imaginação. Eu quero que vocês imaginem a última vez que os irmãos de José olharam para ele. Lembram onde tinha sido? Lembra onde? Lá atrás, quando o pegaram e jogaram na cisterna. Eu posso nesse exato momento olhar para a cara de José e ver, sabe o que? Espanto, medo, incerteza. E ouvir seus irmãos dizendo: a gente mata ou não mata? A gente mata ou não mata? Não, dizendo: não, mata. Não vamos matar, é sangue da gente. E ele ali, meio que assustado, mas preso a uma visão. Aí alguém dá a palavra: não mata, vamos vender. E ele vai, sem aparentemente destino humano, mas Deus no controle da sua história. E o último olhar que os irmãos de José têm dele é aquele olhar assustado. Eu não sei se eu posso imaginar José preso e cativo, indo embora e tentando, e olhando assim de lado e para trás, olhando para seus irmãos como se pensasse: será que eles vão me deixar ir mesmo? Eu imagino isso. Passaram-se os anos e os tempos, e agora, quando aqueles irmãos se encontram, José, passos reais, semblante real, postura real, aleluia. Não há medo nos seus olhos, e melhor, não há mágoa no seu coração, não há ódio guardado, não há rancor ruminado. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não os reconhecem. E na série de encontros que se sucedem, eu termino aqui no capítulo 45 de Gênesis. Versículo 3, quando ele se revela a seus irmãos e diz: José a seus irmãos: eu sou José. Você pode imaginar também essa cena? Interrogatório vem, vai, dúvidas param no ar, e ele diz: eu sou José. Mas o que eu quero enfatizar nessa tarde, porque, repito, essa é a direção de Deus que quer nessa tarde curar, restaurar, tratar, libertar vocês e alguns aqui de prisões, de lembranças, de memórias, de frustrações, de tristeza, de mágoa, de ódio, de ressentimento, de tanta coisa ruim que norteia nosso coração. Veja como essa história termina em relação a José e a sua família. No versículo 9 do capítulo 45, depois de se apresentar, José diz assim para seus irmãos: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Palavras de José: desce a mim e não te demores, pai. Vão, meus irmãos, e digam assim para o meu pai, e vem com eles: desce a mim. Vocês me expulsaram, vocês me mandaram embora, vocês me abandonaram, vocês me excluíram, vocês me venderam quando deveriam me acolher, porque era irmão de vocês. Mas não tem problema, eu acolho vocês agora. Eu não fui acolhido, mas eu acolho vocês. Vai, diz a meu pai que vem depressa, pai, e desce a mim e não te demores. Versículo 10:
Diz ainda para o meu pai, e leve essa mensagem com vocês: e habitarás na terra de Gósen. Sabe o que isso significa? José estava dizendo para os seus irmãos, para dizerem para seus pais: o tempo da instabilidade acabou. Até hoje vocês vivem para lá e para cá, para cima e para baixo, mas tem terra boa para vocês aqui. Vocês vão morar na terra de Gósen. Instabilidade nunca mais. Gósen é terra de certeza. Em Gósen tem provisão, em Gósen tem sustento. Mas ele diz mais: habitarás na terra de Gósen e estarás, que coisa linda, ele diz, e estarás perto de mim. Aleluia. Meu coração está limpo, minha alma está desejosa. A coisa que eu mais desejei até esse dia, com tanta coisa que Deus me deu, foi estar perto de vocês. Estarás perto de mim, disse para meu pai, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. Aí José fecha e diz: e ali te sustentarei. Atenção. Na trajetória da tua vida, o Espírito de Deus nos fala nessa tarde que haverá grandes mudanças e transformações. Grandes. Aleluia. Se já não teve, aguarde sonhos e visões de Deus e se apegue a eles. Tragédia vem, tragédia vai, mas os teus dias terminarão com honra e exaltação da parte de Deus, e os que te desprezam te honrarão, e os que desejam a tua morte viverão por tua causa. E os que te querem longe se chegarão a ti e serão acolhidos sem mágoa, sem rancor. Porque a graça e a misericórdia de Deus faz isso na vida da gente. O desprezado será exaltado. Poderá haver um homem como esse sem que nele haja o Espírito de Deus? Essas coisas só são possíveis por causa da graça de Deus e do Espírito de Deus agindo na vida da gente. Cura, perdão, restauração, libertação, visão, revelação. Faz parte daquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Eu quero, sempre, todas as tardes, nós estamos orando para Jesus batizar aqui com o Espírito Santo e vamos orar, tá? Mais uma vez. Então escuta só, por favor. O batismo com o Espírito Santo nos dá condições também de suportar, de perseverar. Mas é um revestimento de poder de Deus concedido. O batismo, que é concessão, que vem com a concessão do falar em outras línguas, é uma obra maravilhosa de Deus para a vida da gente. Escuta, por favor. A Bíblia diz que em Pentecoste eles falaram em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia. É uma coisa muito simples de explicar, talvez não tão fácil de entender, mas também bem aplicável. No batismo com o Espírito Santo, o Espírito concede, imprime na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito,
outras línguas. E quando ele faz isso, a gente só fala e verbaliza o que ele coloca na mente da gente. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer aqui nessa tarde. Eu quero convidar aqui à frente, e junto com estes, primeiro, jovens, moças e rapazes que não são, escuta bem, não vem ainda, que não são batizados com o Espírito Santo. E logo em seguida, junto a estes, eu vou orar por rapazes e moças que se enquadraram, que se viram, que se perceberam nas realidades faladas nessa tarde em termos de famílias, da sua realidade familiar. Porque Deus deseja tratar você aqui nessa tarde e fazer com que você saia curado e pronto para conviver com todas as realidades aqui faladas. Então vem aqui à frente, por favor, os irmãos e as irmãs, em primeiro lugar, que não são batizados com o Espírito Santo, e venha crendo que nessa tarde Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Pode ficar aqui. Alguém aqui veio para essa reunião e deseja entregar a vida a Jesus, aquele que muda histórias. Se tiver alguém perto de você, por favor, traga essa pessoa aqui e identifique para nós. Em seguida, se você entrou aqui profundamente necessário de uma palavra de Deus e de oração, adore a Ele. Não há fórmulas para Jesus batizar com o Espírito Santo. Só necessita de fé. Mas o batismo com o Espírito Santo sinaliza, marca, colabora, coopera para as grandes realizações de Deus nas vossas vidas. Grupo de louvor e adoração. Os irmãos aqui podem vir e ficar entre os jovens. E você já pode orar a Deus, já pode adorar a Ele. Jesus, aqui estamos em Tua presença. Obrigado por Tua palavra nessa tarde. Vem à frente os jovens que querem oração por questões dos seus lares e famílias também. Há poder de Deus que transforma, que restaura, que liberta, que cura, que sara aqui nessa tarde. Jesus batiza com o Espírito Santo, Senhor, aqui. Como tem feito nesses dias para o louvor da Tua glória. Os irmãos aqui da mocidade e da coordenação se infiltrem aqui entre esses jovens e orem por eles. Jesus, onde está a primeira pessoa, Jesus, que nessa tarde em graça será alcançada pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pela obra que Tu tem a realizar nessas vidas, batiza com o Espírito Santo. Agora, Pai, em nome de Jesus, faz isso para o louvor do Teu nome. Enquanto em outras vidas Tu tratas e trabalha, trazendo libertação, cura, salvação, em nome de Jesus. Já batizou, Jesus já está batizando ali, já batizou primeiro com o Espírito Santo. E falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Te adoramos. Quem pode ficar em pé para adorar a Deus, pode ficar em pé onde estiver. Nós vamos mais uma vez criar aqui um trono de louvor e de adoração a Deus. Ficamos sentados esse tempo todo, agora fica em pé e adora a Deus. E ora por esses que estão aqui. Tem muitos aqui. Batiza com Teu Espírito, Jesus.
Concede a teus filhos que falem outras línguas. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.